Gente, estão definidas as oitavas de final da Copa do Mundo. O mestre Alberto Helena Júnior vai destrinchar aqui hoje, vai explicar pra gente como ficou esse chaveamento. João Batista, pode pôr no ar aí, ó. No sábado, o Uruguai encara o Portugal às 3 da tarde. Jogaço. Um pouco mais cedo, grande clássico mundial, 11 da manhã, França e Argentina. Ainda desse lado da chave, na segunda, 11 da manhã, tem Brasil contra o México. Também na segunda, 3 da tarde, Bélgica encara o Japão. Do outro lado da chave, teremos Espanha contra a Rússia, do Putin, 11 da manhã do domingo. Croácia e Dinamarca, também no domingo, 3 da tarde, né? E finalizando na terça, mais duas partidas, Suécia e Suíça, 11 da manhã. E Colômbia e Inglaterra, 3 da tarde. Muito boa noite para os nossos meninos aqui. Boa noite, O jogo Michele, mais chato boa é Dinamarca e Croácia, né? Que o resto é tudo jogão, não vamos trabalhar. Chato? Boa noite, mestre. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportivo. Não, eu acho jogos bem interessantes. A Croácia mostrou um futebol vistoso, um futebol bonito. Gostei de ver a Croácia contra a Argentina, contra a Nigéria, depois no fechamento da fase. São grandes jogos. Desses confrontos, tem 4 confrontos inéditos que nunca ocorreram numa Copa do Mundo. Uruguai e Portugal nunca se enfrentaram. Espanha e Rússia, apesar de uma história rica em mundiais, também jamais se enfrentaram. Croácia e Dinamarca também não, mas até aí também não existe muita novidade, assim como Suécia e Suíça. E aí Suécia e Suíça, e aí, qual que é a diferença? Inédito. Tá. Um tem e outro tem. Tanto faz quem passar, porque é a mesma coisa. Agora, entre França e Argentina, se a França hoje vive o melhor momento, é freguesa da Argentina. 2 jogos em Copa do Mundo, 2 derrotas. Brasil e México, então, o que falar? Né? O Brasil... 5 jogos? 4 jogos. 4 jogos, 3 vitórias brasileiras e um empate. A última na Copa aqui do Brasil. A Inglaterra fez um único jogo com a Colômbia, venceu. A única partida foi 98, 2-0. E está me faltando algum confronto? Bélgica e Japão jogaram em 98 e empataram 2-2. Passa a Bélgica. Passa a Bélgica. Tudo caminha para um confronto, eu acho. Né? Brasil e Bélgica na próxima fase. E acho que a Argentina vai eliminar a França, mestre. Estou com esse pressentimento. O mata-mata tem esse nível de aleatório, né? Do acaso presente, que pode ocorrer tudo. Qualquer coisa. Coreia não ganhou da Alemanha, meu Deus do céu. O que você achou disso, mestre? Um absurdo. Isso é pior do que uma aberração. É pior do que essa... Porque estava eliminada a Coreia. Ah, meu Deus. Mas, enfim, acho o seguinte, acho que a França é mais time que a Argentina. Teria que, pela lógica, ganhar a França. O Brasil, eu boto fé, acho que o Brasil, com o México, tem aquela famosa, repetidíssima. Jogamos como sempre, perdemos como nunca. Não, jogamos como nunca e perdemos como sempre, Céu. Então, aí o México deve jogar recuado lá e tal, e o Brasil deve tentar furar esse bloqueio. E tem jogadores para isso, né? Pena que o Douglas Costa não esteja em forma, porque aí seria uma alternativa muito melhor. Acha mesmo que o Rossório vai apresentar uma retrancona contra... Hein? Acha mesmo que o Rossório vai fazer uma retrancona contra o Brasil? Ah, eu acho que sim. Não vai para cima? Ele foi para cima da Alemanha, não foi? Da Alemanha, mas não vai para cima do Brasil. Você acha? Claro, porque é jogo eliminatório. Ah, verdade. Ele não pode perder. Deus dançou. Então, pra gente é pior se ele ficar na retranca, porque... Sim, é pior sempre. O Brasil sempre tem mais dificuldade, porque a maioria dos adversários, quando enfrentam o Brasil, vão para a retranca, porque até quando não é uma realidade, é apenas uma imagem, um eco de um passado, é que o Brasil é um futebol ofensivo, que se bobear com os atacantes brasileiros, o Brasil vai lá e destroça e tal. Acho... O que mais tem aí? Tem Portugal e Uruguai. Passa quem? Pois é, o Uruguai, atenção, minha gente. O Uruguai, eu já disse no primeiro jogo que ele foi mal, jogou mal, que o Uruguai está indo pelas sombras
do campeonato. Ele devagarinho está comendo pelas beiradas, é um time perigosíssimo. Periga Portugal perder esse jogo, porque ele se defende muito bem, o Uruguai. E é preciso, especialmente no jogo aéreo. E tem dois caras lá na frente que são infernais, né? O Luizito Soares e o Cavani. Pois é. Agora, de qualquer forma, por outro lado, se der Portugal, imagina só, a gente pode ter de repente um confronto Messi e Cristiano Ronaldo em quartas de final de Copa do Mundo. Ai, que massa! Já imaginou isso? Né? Cristiano Ronaldo e Messi numa Copa do Mundo? Seria lindo, sensacional lindo, também. né? Quer dizer, por o que der, a promessa é a expectativa de bom jogo. A gente levantou lá pelo site gazetesportiva.com, o Tite e o Osório vão se reencontrar, porque eles tiveram um confronto pelo Brasileirão, 17ª rodada de 2015, quando ele dirigiu São Paulo e o Tite dirigia o Corinthians e foi empate em 1-1 no Morumbi, num jogo super polêmico. Então vamos ver agora quem vai levar a melhor. Aliás, eu já vou ficar aqui. Fica. Você não aguenta aí. Fica aí. Eu vou ficar aqui, João Batista. Que enquete, né? Enquete desta quinta-feira. Qual que é o tema, João? Com o futebol que apresentou na primeira fase, o Brasil conquista o Mundial? Meu Deus, que pergunta complexa, mestre. Ganha. Ganha? Eu acho que o Brasil ganha o campeonato. Sério? Eu acho que sim. Pelo que os times estão apresentando aí, eu acho que o futebol brasileiro tem condições. Passa pela Bélgica? Porque ele tende a crescer. Um jogador que faz a diferença, que está no nível dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro, que é o Neymar, ele tende, porque o que faltava a ele? Ritmo de jogo. Tá pegando? Tá pegando, tá tendo jogo, tá crescendo. Você não acha isso? Aliás, eu quero deixar bem claro, tem algumas pessoas que às vezes não interpretam, não entendem muito. Não. Uma coisa aqui, eu estou aqui como jornalista, não estou como torcedor. Obviamente, como torcedor, eu vou torcer para a seleção ganhar a Copa do Mundo, obviamente. Agora, como analista, eu desconfio que o Brasil não, sei lá, pelo futebol que apresentou até aqui, eu acho que não ganha. A Argentina foi melhor, então. O Brasil foi mal contra a Suíça. Fez um primeiro tempo péssimo contra a Costa Rica, foi pior do que a Suíça, melhorou no segundo tempo, tudo bem, eram dois times fechados. Contra a Sérvia foi Contra a Sérvia foi uma coisa sem sustos, mas também sem brilho, né? Contra o México deve passar. Agora, contra uma Bélgica, por exemplo, vai ter que jogar mais do que tem jogado. Mas eu acho que, por exemplo, contra a Bélgica, um time como a Bélgica, como a Espanha não, porque a Espanha marca lá na saída de bola e complica, mas o Brasil tem condição de contra-atacar bem. E a defesa está muito firme. Eu acho que um jogo contra a Bélgica fica melhor para o Brasil, porque é um time que ataca. Que sai. Não fica lá retrancada. Então dá jogo. E o Brasil tem jogadores do mesmo nível que a Bélgica, ou alguns melhores, como é o caso do Neymar.